Donnie Dunn, um jovem barman com o sonho da comédia, oferece uma chávena de chá à Marta, uma cliente que, apesar de dizer ser advogada, não tem dinheiro para pagar a própria bebida. Deste dia em diante, a Marta persegue-o compulsivamente durante mais de um ano. E esta é a base da série da Netflix, que já conta com mais de 68 milhões de visualizações e está no top 5 da plataforma desde que estreou, há mais de 5 semanas. O enredo é tão absurdo quanto cativante e, ao mesmo tempo, absolutamente perturbador. Sejam bem-vindos a Baby Reindeer. 41,071 emails, 350 hours of voicemail, 744 tweets, 46 Facebook messages, 4 fake Facebook accounts, 106 pages of letters, and 1 cup of tea. Olá pessoas, o meu nome é Rita Garcês e hoje vamos conhecer o assustador mundo à volta do fenómeno que tem sido Baby Reindeer. Se por acaso vives numa gruta e ainda não viste a série, não te preocupes que vais ter direito a um resumo para não perderes o fio à meada. Se bem que, sendo honesta, parece um bocadinho mais divertido tu veres a série e depois vires ver este vídeo, mas deixa ao teu critério. Feta atenção que se há coisa que vai haver aqui são spoilers, portanto considerem-se avisados. Se por outro lado já viste a série e não te apetece ouvir a história toda outra vez, podes sempre passar à frente. É a vantagem do YouTube. Aqui em baixo tens o tempo certinho de todas as partes deste vídeo para te poderes orientar, que o vídeo vai ser longo e bem completo. Além deste catch-up inicial, vamos dar um olhinho pelo drama pós-série e aqui o mergulho vai ser profundo, gente. Vamos passar pela insana busca pelas personagens da vida real, pelas entrevistas da Marta e culminar no plot twist final. E agora, antes de começarmos, vou ter de pedir o teu like. Vou. Sinto-me obrigada, porque assim, este vídeo deu uma trabalheira descomunal. Foram 6 longos dias de pesquisa, com traduções, muita pestana queimada, portanto, deixa, por favor, essa gorjeta virtual e aproveita para subscrever o canal, está bem? Que mais um bocadinho nós estamos aqui novamente a bombar. Está feito? Pronto. Boa. Obrigada. Agora pega nas pipocas e mete confortável, porque hoje a história é longa. A série conta a história de Donnie Dunn, um comediante escocês que trabalha num bar em Londres para poder pagar as contas. E num dos dias em que ele está lá a servir cafés, copos e cenas, entra uma gaja toda tristonha e o Donnie, com pena dela, oferece-lhe um chá. É logo nesta primeira cena que o Donnie nos dá uma grande lição. Não é para ser simpático. Ah, está triste. Que pena. Can I get you something? No thanks. Are you sure? Cup of tea? No thanks. You have to buy something. Can't afford something. Right, not even a cup of tea. No. Donnie, saca aí. Quando alguém entra no bar e diz que não tem dinheiro para pagar por nada, a resposta é simples. Well, it's time for you to go. Pois então, como o Donnie não seguiu esta diquinha básica, daqui para a frente esta mulher ficou completamente fixada nele e passou a ir diariamente ao bar. E no início o Donnie estava assim um bocado, à nora, percebem? Estava a apanhar bonés e não estava a perceber exatamente o que é que estava a acontecer. Só que à medida que o tempo foi avançando, ele finalmente compreendeu que algo de errado não estava certo. No meio disto tudo, os amigos começam a gozar com a situação e ele, assim um bocado perdido na maionese, brinca com o que está a acontecer e chega a fazer uma piada sexual com as cortinas da Marta. Just bought a penthouse. Furnished. All I need now is for someone to hang my curtains. I hated lowering myself to their level, but I just needed a way out of that painfully awkward situation. I'll hang your curtains. Comovente. Só que adivinha quem é que não percebeu a piada? Pois, a Marta, claro. Para ela aquilo foi um confirmar de que ambos queriam o mesmo, uma relação. Ela fica tão envolvida naquilo, começa a pesquisar, descobre o e-mail dele e decide fazer do inbox do moço um diário. Na verdade, um minutário, tendo em conta a quantidade de e-mails que ela lhe envia. Além deste assédio online, as visitas ao bar continuavam e o Donnie não a estava a afastar. E é neste momento que nós entramos numa parte assim um bocadinho mais complexa da série. O Donnie não a consegue afastar porque, por muito doida que ela seja, a verdade é que numa das suas aparições surpresa, desta vez no espetáculo de comédia que ele estava a fazer, a gaja interrompeu para cantar e acabou até por ajudar, porque a cena foi toda tão bizarra e a atuação estava-lhe a correr tão mal que de repente estava a correr bem e ele ficou meio dependente disso. É super complicado e compreensível em parte, só que à medida que ele a deixa ficar, a coisa evolui para situações um bocadinho mais agressivas, incluindo assédio sexual físico. Back off. Martha. Martha, what are you doing? Fucking, what the fuck are you doing, Martha? I told you to stop, Martha! I'm serious. Keep your fucking hands to yourself. Martha, oh! Martha, wait, stop. Pronto, o caos está instalado. E a pior parte disto é que esta história não é uma mera obra de ficção. Baby Reindeer é baseada numa história real e o ator principal, Richard Gere,
é na verdade o gajo que viveu a cena toda. Ou pelo menos, alegadamente viveu, como vamos ver um bocadinho mais à frente no vídeo. Sim, porque se esta história toda já não fosse complexa o suficiente, ela conseguiu ficar ainda mais embrulhada com o passar do tempo. Mas voltemos. Ao longo dos primeiros episódios vamos tendo a sensação de que a Marta é ligeiramente descompensada e que o Richard também não se ajuda muito. Mas não percebemos exatamente porquê. Voltando um bocadinho atrás, ainda até à altura em que o Richard tinha acabadinho de chegar a Londres, vemos que ele conheceu o Darian, um guionista que ele admirava imenso e que lhe disse que o podia ajudar a crescer na comédia. Ora então, fascinado com o homem e com as oportunidades que podiam vir dali, começam a sair imenso e dos copos no bar passam para drogas em casa do Darian. I went from a guy who'd smoked a bit of weed to week-long benders high on crack Just the high. Don't be scared. and meth and heroin. Nada de novo, são artistas, é meio que o espectável, mas há um dia em que tudo muda. E esta aqui é uma das cenas mais impressionantes da série. Basicamente o Darian serve uma coisa qualquer ao Richard, que não dá para perceber o que é, mas é claramente pesado demais para o moço, e enquanto ele está a passar mal e vomita e cenas, o nojento do guionista aproveita a situação para abusar sexualmente dele. I'm so sorry. Gente, a cena é tão forte que eu até fisicamente enjoada fiquei. Com medo de perder a única pessoa que o valorizava e que o podia ajudar, pelo menos segundo as suas promessas, em vez de correr a 7 pés, o Richard fica e permite que o abuso continue e lhe destrua completamente a vida. O namoro dele termina, a comédia passa para segundo plano e é precisamente neste momento que a Marta aparece no bar pela primeira vez. A história desenrola, a Marta nunca o deixa em paz e ele descobre que ela já tinha sido condenada por stalking no passado. Só que faça isto, não faz praticamente nada. Quer dizer, ele até faz. É zero eficaz. E esta é a cena meio twisted da história, porque é exatamente este ponto da série que nos mantém tão conectados a ela. O Richard cometeu imensos erros que facilmente nos levam a, de certa forma, culpar a vítima e, ao mesmo tempo, a perceber que uma coisa daquelas podia perfeitamente acontecer connosco. E ainda melhor do que isto tudo é que ele não esconde nenhum dos tropeços que deu na história. Nada. Ele mostra todos os seus podres. O que para mim é de louvar. Alguma vez eu ia confessar para toda a gente, milhões de pessoas. Ouçam, saibam. Então, eu uso os áudios do meu stalker para dar um pumpzinho ao ego. Isto para nem falar das questões sexuais que ele partilha connosco na série. Para mim, é a definição de nunca iria acontecer. Mas falando em áudios, há uma mensagem que a Marta deixa ao Richard que explica de onde é que surgiu o Baby Reindeer, a rena bebé. E esta mensagem, eu tenho que admitir, comoveu-me. Pronto, assumo. Basically, I had this wee cuddly toy when I was young. Went with me everywhere. Earliest memory I have, I think, was Christmas time. Sitting with this paper hat on my head. And this baby reindeer beside me. I still have it to this day. It was the only good thing about my childhood. You are the spit of that reindeer. The same nose, same eyes, same cute wee bum. It means so much to me. You mean so much to me. Vão dizer que vocês não? Não há aqui uma vitimização do protagonista, nem propriamente uma vilanização da Marta, tanto que se sai do Baby Reindeer, pá, com a sensação de que estão todos errados. Uns mais do que outros, é verdade, mas todos. Enfim, a série é incrível e vale cada segundo investido nela. E, by the way, a Jessica Gunning, a atriz que faz de Marta, uma ovação a esta mulher, por favor. É absolutamente maravilhosa e interpretou a personagem de forma exímia. A certa altura eu já nem podia ver a cara dela à frente de tanto que ela espelhava uma stalker doida. Chef's kiss. Só que a história da série não termina no episódio 7. As pessoas gostaram tanto que o drama continuou fora do ecrã. E foi aí que se deu início ao episódio 8 de Baby Reindeer. Apesar do enredo todo nos elucidar acerca do que é o stalking, adivinhem o que é que esta série atraiu mais? Stalkers. Montes de gente, chanfrada, claro, viu nesta história um propósito de vida e decidiu começar a procurar as pessoas reais que faziam parte do enredo, nomeadamente a Marta e o Darian. Na verdade, assim, muito mais a Marta do que o Darian, mas nem sequer vou entrar nesse quesito que é para não me enervar. Para dizer a verdade, pouco ou nada existe sobre o alegado guionista abusador e o pouco que se falou também não é propriamente incriminatório per si, mas, como é óbvio, eu não vos vou deixar no escuro. O principal nome a vir à baila foi Sean Foley, um diretor, escritor, comediante e ator inglês que foi associado a este caso por 4 coisinhas. Primeiro, tem 59 anos e na série é mencionado que se trata de um homem mais velho. Segundo, ambos fizeram parte de uma série cómica de TV. Terceiro, o Sean Foley abandonou um projeto que tinha em mãos uns dias depois de Baby Reindeer sair, antes de qualquer acusação. Não cheirou bem. E o quarto ponto e o principal, quer dizer, não é bem o principal, mas é aquele que, pronto, conjuga tudo isto num bolo de bosta, é que a aparência do Darian e do Sean Foley é um match perfeito.
Agora, isto é suficiente para acusar alguém de uma coisa tão grave? Absolutamente não, né? São muitas coincidências, de facto, não vamos estar aqui a fingir que não são, mas, ao que tudo indica, esta não é a pessoa por trás dos abusos. Tanto que Richard Osman, uma cara bastante conhecida da TV e comédia assim, disse que dentro da indústria toda a gente sabe quem é e que definitivamente não é o Sean Foley. Everyone knows who he is talking about. Comes out now and a completely different person is identified, but is definitively not the person in any way. Agora, se saber quem foi o verdadeiro agressor sexual tem sido muito difícil, saber quem é a verdadeira stalker foi provavelmente a tarefa mais fácil de sempre. Ainda que a Netflix e o Richard Gere tenham dito que protegeram a identidade da mulher de tal maneira que achavam que nem a própria se reconheceria, provavelmente eles só disseram isso porque presumiram que a mulher teria cegado com o tempo, ou assim. A personagem e a pessoa são praticamente uma só. Uma cópia uma da outra, uma simbiose perfeita. Não só fisicamente, como também e principalmente a nível comportamental. Ora, vamos lá. Na série, o Richard encontra uma notícia que conecta a Marta a um crime de stalking antigo em que ela teria supostamente andado atrás de um filho surdo de um advogado. I sat there for hours taking it all in, piecing together her whole timeline. Her graduate job, how she got fired for inappropriate behaviour with the boss, how she started hanging around outside his house, then falsely reporting him to the police for abusing his disabled child. Então, na vida real esta notícia também existe. Fica fácil de ligar os pontinhos. Enfim, estão a perceber o quanto é que a identidade dela foi protegida, right? Este crime aconteceu em 1997, quando uma advogada chamada Laura Ray, que já agora, Laura Ray é um nome muito difícil de dizer, tá bem, querida? Tem que tirar esse apelido, está péssimo. Mas enfim, ela e o seu marido, Jimmy Ray, um bocadinho mais fácil de dizer, contrataram uma advogada estagiária, Fiona Harvey. Menos de uma semaninha depois, já estava no olho da rua por comportamentos abusivos e daí para a frente começou o stalking. Fez uma série de chamadas para o escritório, começou a aparecer em casa do casal e até denunciou falsamente a Laura por ter batido no seu filho. Gente, a história é demasiado parecida porque isto tudo é retratado na série. Era preciso ser tão parecida. Daqui já sacaram o nome, Fiona Harvey, e portanto a pesquisa passou para as redes sociais, onde vieram o resto das semelhanças. E assim, permitam-me dar-vos já um ganda spoiler, esta senhora facilitou imenso o trabalho do FBI da internet. Ambas são gordinhas e escocesas, mas é claro que não podia ser só isto. Assim como na série, a Fiona escreve mal e compulsivamente, diz que é advogada e cantora, e melhor ainda, tem tweets que mencionam o Richard Gere, nomeadamente a encorajar a malta a ir ver o espetáculo dele, a elogiar o seu bonito rabiosque, a dizer que precisa urgentemente de pendurar as suas cortinas e... a perguntar se ele está a receber os e-mails dela. Amiga, assim não está difícil, está impossível de te defender. E a busca chegou ao fim. 12 dias foram suficientes para decifrar quem era a verdadeira Marta. Ora, o circo está todo a pegar fogo, não é? E o Richard decide que tem de fazer alguma coisa antes de dê para o torto. Só que o que é que ele decidiu fazer? Um story. Um único e simples story onde pede que a malta pare de pesquisar sobre as verdadeiras pessoas envolvidas no caso e defende especialmente o Sean Foley das acusações. Nada mais, nada menos. Um story. Já a Netflix manteve-se em silêncio até um bocadinho mais à frente da história, mas já lá vamos. Porque antes de qualquer pronunciamento oficial, com a descoberta dos tweets, os jornalistas começaram a corrida pela primeira entrevista e rapidamente a conseguiram, que a Fiona também não se faz difícil. O Daily Mail foi o primeiro a chegar à meta e o primeiro a arrepender-se também. Não querendo julgar, mas já julgando, não é óbvio que se vamos entrevistar uma stalker, não lhe vamos dar o nosso número de telefone? Pois, pelos vistos não. Ora que nesta primeira entrevista, a Fiona voltou a mostrar algumas semelhanças com a Marta. Igualmente, Gabarolas disse que tinha um namorado advogado com quem vivia, embora não estivesse presente no momento da entrevista, curiosamente. Também disse que agora não estava a exercer a sua profissão de advocacia, mas que em breve ia abrir um escritório de advogados exclusivamente para defender músicos. Só que, apesar do luxo e requinte com que ela descreve a sua própria vida, a Fiona recebeu o jornalista num apartamento de habitação social e soltou alguns na conversa que vivia de um rendimento social de 30 libras por semana para gastar em alimentação. Nada matchy-matchy. Calma, eu sei, já toda a gente tem os alarmes de stalker doido aos gritos, mas ela negou a história do peluche da Reina Bebé e disse que o Richard é que a andava a perseguir e que chegou inclusivamente a pedir-lhe que dormisse com ele. Agora, adivinhem como é que ele pediu isto. Não precisam de adivinhar que eu vou-vos ler. Ele disse: "Posso arranjar as tuas cortinas?" Isto é um eufemismo para dizer que quer dormir contigo. Sinto-me a ler a transcrição da Bernardina. Mostra-me a tua xaroca! Depois de 3 horas e meia de conversa, o jornalista Neil Sears vai para casa e é aqui que começa o episódio 9 de Baby Reindeer. Ainda nem tinha chegado a casa e o telefone do homem já estava a tocar. Só que como ele achou razoável que a Fiona pudesse ter assim alguma preocupação com o artigo, o Neil atendeu as chamadas e com isto perdeu 19 minutos de vida. Só para começar. Entre este momento e o dia em que saiu a entrevista, passaram 4 dias, 67 chamadas e 53 mensagens de voz com mais de 2 horas no total.
No início, ela só queria falar mal do Richard Gere e de outras pessoas relacionadas com ele, só que, entretanto, quando a entrevista saiu, a conversa mudou. Ganhaste uma inimiga, cabrão do inferno. Se te voltas a aproximar de mim, vou chamar a polícia. Vou-te processar, a ti e àquele jornal e à loira que escreveu o artigo contigo. Estas são algumas das mensagens que a Fiona deixou ao jornalista. Muito querida, muito simpática. Martha, please, let's go. Mas é claro que a Fiona não se ficava só pelo telefone, foi a correr para o Facebook e por lá também mandou os bitites ofensivos sobre o gajo. Entre várias coisas, e agora guardem este detalhe, e by the way, também deviam ter guardado o detalhe do peluche da rena que ela supostamente nunca teve, tá? Guardem esses dois. Enfim, como eu estava a dizer, entre várias coisas, ela disse que estava a ponderar cobrar 3.000 libras por hora pelo tempo que passou com ele. E face a isto vem o Piers Morgan, que é super conhecido por adorar uma boa bomboca, e pensa, vou já convidar aquela fulana para o meu programa, eu vou sacar daqui umas coroas, pago-lhe qualquer coisita e está feito. E assim foi. Convidou a Fiona para o programa. E esta deve ter sido das entrevistas mais vistas do mundo, de certeza. Ao longo de quase 1 hora de conversa que eles têm ali, se a coisa que a Marta faz são derrapagens. É exatamente igual a quando fazemos 2 perguntas seguidas a um gajo. Com sorte responde à última, com azar, desvia o assunto. Igualzinha. Passa metade do tempo a esquivar-se a perguntas e a outra metade a contradizer-se. Diz que nunca viu a série, mas sabe tudo sobre ela. Have you watched the drama? Not at all. Diz que não conhecia bem o Richard Gere. I don't know him. Nem sabia sequer onde é que ele morava. I don't know where he lived. E depois já tinha estado com ele 2 ou 3 vezes. I've only met this guy 2 or 3 times. E logo a seguir 5 ou 6. How many times did you meet Richard Gere? Maybe 5, 6 times. Diz que o Richard é que é obcecado por ela desde o início, porque ele é que a abordou. I gave him the brush off. He asked me to sleep with him. Fala da tal insinuação das cortinas. Outra vez. He said, would I like my curtains fixed? And I laughed. And he said, that's a euphemism. Do you want me to come home with you? Em relação a todos os contactos que ela é acusada, disse que só enviou 10 e-mails, How many do you think you sent him? Less than 10. 18 tweets e uma carta. There's about 18 tweets there or 14. You did write to him. One later. E aqui eu fico assim um bocadinho. Como é que se envia uma carta sem saber a morada, meu anjo? Mas há mais. Esta pessoa tem a audácia de perguntar quantos e-mails por dia é que daria se enviassem 41.000 e-mails num período de 1 ano e tal. He's not got 41,000 emails. That's over a year. That's how many a day? Primeiro, para quem não viu a série, está bastante bem informada sobre durante quanto tempo é que aconteceu a perseguição. Talvez porque lá teve, não sei. Segundo, permita-me responder à sua pergunta, minha querida. Usando apenas os seus tweets como referência, a menina esteve presente na vida de Richard Gere entre 21 de julho de 2014 e 29 de novembro de 2015. Presumindo que só houve stalking entre estas 2 datas e nada mais, foram 496 dias de perseguição. E dividindo os 41.071 e-mails pelos 496 dias, a lindona terá enviado 83 e-mails por dia. E olha que eu sou de letras. 83 e-mails por dia soa muito, não é? Mas para alguém que faz 79 posts no Facebook em menos de 24 horas, parece-me bastante possível. Não sei quanto a vocês, mas para mim está de caras. Quando eu disse que isto ia longe, isto ia longe. Para terminar, lembram-se do tal peluche de rena que ela disse que nunca tinha visto na vida? Então, a Fiona conseguiu borrar um bocadinho mais a pintura ao dizer que afinal, sim, teve um peluche de rena na infância, tal e qual como descrito na série. Did you have a baby reindeer? I had a toy reindeer. That bit is true. There were reindeers in the shops. It was Christmas time or something. Agora adivinhem o que é que aconteceu depois da entrevista sair. Além do escândalo à volta do Piers Morgan e da sua falta de moral e ética e cenas por convidar alguém como a Fiona. Que já agora eu aproveito para comentar também essa polémica. Está errado? Tá! Estão todos a ser uns hipócritas do caraças a dizer que acharam tudo muito mal enquanto mamam a entrevista inteirinha? Sim! Opa! Eu tenho 1000 coisas a dizer sobre o Piers Morgan, mas poupem-me um bocadinho. Enfim, adivinhem lá o que é que aconteceu logo a seguir à entrevista. A Fiona pediu não 3.000 libras por hora, como tinha feito com o outro, mas sim 1 milhão de libras pela entrevista. Fantástica! Meus caros, quem não chora não mama. No caso, ela chorou e não mamou, mas o que importa é participar. E quem diz participar, diz processar. A Fiona Harvey diz que a história real não é nada do que foi contado na série e, por isso, quer processar a Netflix e o Richard Gere por difamação. Independentemente da história ter acontecido exatamente como é contado na série ou não, a verdade é que as semelhanças entre a ficção e a realidade são imensas e bastante grotescas. Sejamos honestos, era quase inevitável que o povo encontrasse a Marta. E ainda que a Netflix tenha dito que a história era verdadeira e que não quiseram alterar muito os factos para não obrigarem a vítima, neste caso o Richard, a esconder aquilo pelo que passou, striking a balance with the veracity and authenticity of Richard's story, because we didn't want to anonymize that or make it generic. por outro lado, é quase ofensivo afirmarem que fizeram o possível para resguardar a identidade dos envolvidos. We did take every reasonable precaution in
disguising the real-life identities. Aparentemente até o fizeram, para a maioria das personagens, já que sobre o Darian não foi possível descobrir nada. Mas em relação à Marta, a história não foi bem assim, né? A Netflix podia perfeitamente ter alterado o visual, o sotaque, a profissão, só que manteve tudo bastante fiel à realidade. Tentaram esconder tanto ou tão pouco que a gaja foi encontrada em 12 dias. E atenção, faz-me todo o sentido que não se quer obrigar uma vítima a manter o silêncio, mas era preciso ter estes detalhes todos na série. Podiam ter trocado as cortinas por tapetes, sei lá. A Marta podia ser professora. Ao mesmo tempo, também só se descobriu quem era a Marta porque o Twitter e o Facebook dela são públicos e recheados de comportamentos assim meio bizarros. Se por um lado a Netflix não a escondeu, ela também se expôs bastante. Só que há um lado do debate que é doente e o outro talvez seja só um nadinha ganancioso. É quase impossível acreditar, mas e se for verdade? Não vamos aqui fingir que a Fiona não tem um problema mental porque claramente passa-se ali alguma coisa. Mas e se realmente o Richard for igualmente doente e por algum motivo, como por exemplo uma vontade desmedida de ser reconhecido ou realmente uma reação desproporcional à rejeição, tivesse aproveitado a descompensação da Fiona e dos seus tweets e posts no Facebook e a história do caso 97 e etc. e resolvido criar toda uma obra de ficção acerca disso? Eu não acho que seja o caso, mas a verdade é que a indicação isto é uma história real que aparece no início de todos os episódios não parece ser exatamente um facto. Tanto que nos créditos lá para o fim onde já ninguém chega porque a própria Netflix passa ao episódio seguinte antes de aparecer esta informação, eles defendem-se dizendo que a história foi ficcionalizada. Não dava para ficcionalizar detalhes pouco relevantes que protegeriam a identidade da Fiona? E atenção, eu não estou com isto a insinuar que o Richard Gere é uma péssima pessoa que atirou a outra para a fogueira sem pensar duas vezes. Se bem que no lugar dele, e partindo do pressuposto que a história realmente foi assim, eu provavelmente tê-lo ia feito. Eu não acho que ele seja um merdas nem que mereça ficar com a imagem manchada nesta história toda. Só acho que não conhecemos nenhum dos envolvidos. Nem a Fiona, nem o Richard, nem os manda-chuva da Netflix, que podem perfeitamente ter dito ao rapaz que eu ia ao ar com os detalhes todos para gerar buzz, ou não ia ao ar todo. Não é um bocadinho esquisito que ela tenha sido tão facilmente identificável, mas o guionista tenha ficado por encontrar? Pá, não sei! Ainda por cima sendo uma figura provavelmente bastante relevante na indústria. Opa, é um bocadinho esquisito. Vale o que vale, mas é esquisito. Parece-me importante realçar que, ainda que as atitudes da Fiona nos deixem a todos desconfortáveis, revoltados e até enjoados, esta pessoa é doente. Para nós é claro que tanto o que é contado na série quanto o que ela tem feito hoje em dia é completamente errado, mas para ela é possível que a realidade seja completamente diferente. Ela provavelmente acreditava que eles tinham uma relação. Acha que não o perseguiu, que não o violentou e até talvez que não foi presa, ou não consegue reconhecer que há uma ordem de restrição em vigor. A mulher diz que o Richard, a Laura e outras pessoas é que a perseguem quando há provas mais do que suficientes para mostrar que ela tem comportamentos de stalking compulsivo. Claramente é alguém que precisa de ajuda e isso não invalida que deva sofrer consequências. Atenção, só que essas consequências não devem ser perseguições online como tem acontecido. Da mesma maneira que não devem ser convites para presenças em discotecas, como se fosse uma mulher barbuda no circo. Está tudo bem? Esta gente anda maluca. A meu ver, ela não deve ser endeusada nem apedrejada. Deve ser ajudada e punida, conforme a lei. Digo eu. Enfim, pessoas, espero que tenham gostado deste grande resumão. Deixem o vosso like e subscrevam o canal, que qualquer dia eu volto cá. Deixem nos comentários também o que é que acharam desta história toda e vemo-nos numa próxima. Um beijo, um queijo e até logo!